E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa aula, né, com três vetores, um vetor U, um vetor V e um vetor W, tá? Então, esses são os nossos três vetores. Eu não vou pegar três vetores genéricos, tá? Porque eu quero que fique relativamente intuitivo, tá? Mas a generalização é bem tranquila, tá? Mas a ideia é tentar ser didático e não generalizar, né? Eu vou pegar um vetor U, que é esse vetor aqui, tá? Um vetor V, que vai ser o vetor 0, 1, e um vetor W, que vai ser o vetor 0, 0. Ok? Começamos com esses três. As suas combinações lineares na espaço tridimensional vai ser x1 vezes U, mais um x2 vezes V, mais um x3 vezes W, tá? Então, aqui a gente vai ter uma combinação, combinação de três vetores. Como que vai ser essa combinação? Vai ser x1 vezes v, não, desculpa, vezes u, né? Mais x2 v, mais w, opa, mais x3 vezes w, né? 3 vezes w, tá? Isso aqui é a combinação dos três. Agora, uma coisa importante é reescrever a combinação usando uma matriz, né? Esse é o nosso intuito agora. Os vetores U, V e W, a gente pode transformar ele nas colunas de uma matriz A, tá? E a matriz vai multiplicar um vetor, que vai ser o vetor x1, x2, x3, tá? Então, se a gente fizer uma matriz vezes um vetor, a gente consegue combinar, fazer uma combinação das colunas. Então, a gente pode reescrever a x como sendo a matriz 1, 0, 0, 1, 0, 0, tá? Isso vezes o vetor x, que é o vetor das coeficientes da combinação, né? Isso vai dar, no nosso caso em particular, x1, 2 menos x1 e x3 menos x2. Agora morreu. E que passaríamos o dia sem esse problema. Aqui, tá? Então, esses números x1, x2, x3, eles são os componentes do vetor x, né? A matriz A vezes o vetor x é o mesmo que a nossa combinação x1 mais x2, x1u mais x2v mais x3w, tá? Das colunas, né? Uh, então, isso é mais do que uma definição de AX, porque a gente está reescrevendo, a gente conseguir reescrever, né? Vai trazer uma mudança crucial de ponto de vista, né? A princípio, os números x1, x2, x3, eles estão multiplicando vetores, né? A gente tinha escalares multiplicando vetores. Agora, a matriz
é gerada pela multiplicação desses números, né? A matriz A, ela age no vetor x, ela está modificando o vetor x. Então a saída, a x, vai ser a combinação, vai ser uma combinação B de colunas da matriz A, né? Então a gente pode ver que a ação, né? A gente vai ver essa ação. Eu vou reescrever agora um B1, B2, B3 como os componentes da matriz AX. Então, eu posso reescrever AX como sendo matriz A vezes o vetor X, correto? Essa multiplicação vai gerar esse carinha aqui. E eu posso dizer que isso aqui é um B1, B2, B3. Tudo isso aqui é um vetor B. Ok? Tá? Então, o input é X. E a saída, o output, é B, que vai ser AX. Então, A é uma matriz. Aqui é uma matriz de diferença, né? Porque B ele contém diferenças do input do vetor input X, né? Ok? O, a diferença do topo, né? Vai ser x1 menos x0, né? Vai ser x1 menos o próprio zero. X0 é zero, né? Então a gente tem x1 menos x0 no B1, x2 menos x1 no B2 e x3 menos x2 no B3. Então a gente tem aqui uma matriz diferente, tá? Aqui a gente pode dar um exemplo para mostrar diferenças de x, por exemplo, comando x igual a 1, 4 e 9, pode ser? Que são os quadrados em x, né? Ímpares, de números ímpares em B. Então, é, 1, 4 e 9, vou tomar x como um vetor 4 e 9, tá? Esses caras aqui são quadrados, né? AX vai ser, como a gente tem uma matriz de diferença, né? 1 menos A1 menos A0, né? Então, x1 menos x0, quer dizer, 1 menos 0. x2 menos x1. X3 menos x2. Isso vai dar 1, 5, tá? Que é o nosso vetor B. Beleza? É... Ok? Então, essa é a nossa um exemplo, né? Dessa matriz. Tá? Esse padrão ele vai continuar para uma matriz de diferença do tipo 4x4, tá? O próximo quadrado seria x4 igual a 16, né? Então a próxima diferença seria x4 menos x3, né? E aí seria 16 menos 9, que é 7, que é um número ímpar também. Então a nossa vetor B vai ser vetor de números ímpares, né? Vai ser o vetor com números ímpares. 3, 5, 7 e assim vai. A matriz ela vai encontrar todas as diferenças, né? 1, 3, 5, 7 de uma só vez. Tá? Então a gente pode fazer uma observação aqui. Né? Que talvez seja já de conhecimento de alguns, mas eu quero levar desde o começo, né? Para multiplicar uma linha por vez é importante, tá? Multiplicar uma linha por vez. A gente já deve ter, com certeza, quem está vendo, já deve ter aprendido como multiplicar x, uma matriz vezes um vetor. Então, provavelmente foi explicado de forma diferente, usando as linhas em vez das colunas, tá? A maneira usual leva o produto escalar, cada linha com x. Então, a x é também um produto escalar com linhas, tá? Então, a nossa AX, tá? X, que é aqui, de novo, essa multiplicação aqui, tá? Isso aqui é o quê?
uma matriz com o produto escalar, né, da linha 1 com vetor. Produto escalar, linha 2, vetor. Escalar, da linha 3. Ok? Tá? Esses produtos escalares, eles são os mesmos x1, x2 menos x1, x3 menos x2, que a gente encontrou, né, na resultado final, né? Então, a nossa nova forma de trabalhar com a x é um tipo de multiplicação de coluna, né? Uma coluna por vez, né? Então, uma coluna por vez. Então, a nossa combinação linear aqui, ela vai ser a chave para a álgebra linear. E a saída, esse AX, vai ser a combinação linear das colunas de A. Tá? Então, com números, a gente pode multiplicar AX, linhas, né? Linhas. Com letras, colunas são muito. A maneira mais apropriada, tá? Por linhas é um pouco mais difícil. Então, mais para frente a gente vai repetir essas regras de multiplicação de matrizes e explicar as ideias, tá? Uh, então, agora a gente pode começar, até tá dado essa preview, né? Dado essa etapa, pode voltar. Então, mais uma mudança de ponto de vista é crucial. Agora, até agora, os números x1, x2, x3, eles eram conhecidos, né? O lado direito B não era conhecido. Então, a gente encontrou esse vetor de diferença multiplicando A vezes x. Então, agora a gente pensa, né? A gente vai pensar, né? Em B, né? Como conhecido. E agora a gente quer encontrar x, o caminho é inverso. Antes a gente sabia x e queria encontrar b, quando a gente sabe b e precisa encontrar x. Então a pergunta antiga era calcular a combinação linear x1 vezes u mais x2 vezes b mais x3 vezes w para encontrar b. Agora a nova questão vai ser qual combinação de u, v e w vai produzir um vetor particular b. Tá? Então, esse é um problema inverso, né? Encontrar a entrada X que vai dar a nossa saída B que a gente está interessado. Né? Nosso B é o AX. Ok? A gente tem, então, a gente viu isso antes como um sistema de equações lineares para x1, x2, x3. Tá? Então, o lado direito, né, da equação vai ser B1, B2, B3. A gente agora vai resolver esse sistema AX igual a B para poder encontrar x1, x3. Então, como é que a gente poderia escrever as equações de x igual a B? As equações seria sistema, né, do tipo x1 menos x2 e aqui menos x2 mais x igual B1, 1, hein? 1, B2, B3. E agora o que a gente quer, né? Como é que a gente resolve esse problema?
A gente encontra uma solução. O vetor x vai ser dado, né, pela inversa de A vezes o vetor B. E aqui, né, B1, 2, igual a B2, 3. Isso aí a gente tira já do ensino médio, né? Então, aqui a gente, a princípio, essa forma que a gente escreve não parece ser nenhuma novidade. A gente não está trabalhando em forma matricial, né? A gente está trabalhando em forma linear e isso então a gente já está acostumado. Então a gente precisa admitir imediatamente a maioria dos sistemas lineares não é tão fácil de resolver, tá? Então nesse exemplo, a primeira equação ela se tornou decidida logo de cara, né? X1 igual a B1. Então a segunda equação vai produzir x2 igual a B1 mais B2. Então bem esse sistema em particular é bem fácil da gente resolver, né? Mas de forma geral não é tão fácil. As equações podem ser resolvidas em ordem, então de cima para baixo, porque A é uma matriz triangular, tá? A gente escolheu uma A conveniente em que a nossa que é uma matriz triangular, então a gente consegue resolver dessa forma bem simples. A gente observar duas opções específicas, tá? Agora, onde, por exemplo, tomar um vetor 0, 0, 0 e um vetor 1, 3, 5 sendo o lado direito, né? Então vamos tomar primeiro vetor B igual a 0, 0, 0. Se B for 0, 0, 0, ele vai dar um vetor x também igual a 0, 0, 0. Se a gente pega um vetor B igual a 1, 3, 5, ele vai dar um vetor x igual a 1, 4 e 9, né? É 1 mais 3 e aqui 1 mais 3 mais 5. Tá? Ok? Então aqui, a primeira solução, todas zeros, é mais importante que ela parece, tá? Então, em palavras, se a saída é B, vetor B igual a 0, então a entrada precisa ser o vetor x igual a 0, tá? Ok? Então, essa afirmação é verdade para essa matriz A. Tá? Ela não é verdade para todas as matrizes, mas essa matriz em particular a gente tem como verdade. Nosso segundo exemplo ele vai mostrar para uma matriz diferente C como a gente pode ter Cx igual a 0, né? Quando C é diferente de 0 e X é diferente de 0. Tá? Essa é a segunda condição que a gente está tratando. Ok? Nessa segunda tomada de B. Tá? Essa matriz A ela é invertível ou inversível. Né? Para B, a gente pode. Para um dado B, a gente pode recuperar X. Então a gente pode escrever X como sendo A inversa, né? A inversa de A vezes vetor B. Tá? A gente consegue fazer isso sem problema. Agora, né? Agora a gente precisa retornar a solução de x, né? Na nossa equação, a nossa equação em particular daqui, né? Dada pela solução, essas duas soluções, né? Tem uma equação genérica e a gente tem uma solução. Então vamos retomar essa solução.
Então, o que a gente pode fazer? Né? Como uma soma, né? Uma soma de matriz, ela vai aparecer. Acabar aparecendo como uma soma de matriz. Então, aqui, a x e ela é resolvida por x1, x2, x3, que é b1, b1 mais b2, b1 mais b2 mais b3. Tá? Isso é o quê? Isso é uma matriz do tipo 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, vezes B1, B2, B3. Ok? Então, se a diferença, né, dos x aqui são b's, né, são os b's, a soma dos b's são os x. Tá? Que foi verdade para os números ímpares b igual a 135 e os quadrados x igual a 149. Né? Isso é verdade para todos os vetores. Tá? A soma de matrizes nessa equação é o inverso, né? A menos 1 da matriz de diferença A. Tá? Então a gente vai fazer um exemplo. A gente vai tomar a diferença de x sendo 1, 2, 3 e b sendo 1, 1. Então, b vai ser a vezes x, portanto, x vai ser a inversa de a vezes b. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Fazer por partes. Tomando a, pegamos o mesmo a, mesma matriz inversa, e tomamos um x novo. Então, fazer uma matriz de diferença. Então, a matriz de diferença, 1 menos 1, 0. 0, 1 menos 1. 0, 0, 1. Pegamos um x do tipo 1, 2, 3. Então, o b, né? O b vai ser x1 menos x0, que é 1. 2 menos 1, que é 1. 3 menos 2, que é 1. Beleza? Isso aqui, portanto, a menos 1 vezes o vetor b precisa dar 0. Ou precisa dar o vetor x, né? Então, pegamos essa inversa de a. Vou escrever na linha de baixo. A inversa é a matriz triangular. Então, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. E o vetor B é 1, 1, 1. Então aqui, né, se a gente for fazer o produto vetorial, vai dar de fato. Então, equação para um vetor solução x, dado x1, x2, x3, ele vai nos dizer dois fatos importantes. O primeiro fato é que para todo B existe uma solução para x igual a B. É B. Para essa situação, tá? E que a matriz inversa A-1, ela vai produzir X, que é essa inversa vezes o vetor B, tá? Então, mais para frente, a gente vai perguntar sobre outras questões. A X igual a B, sobre outras questões desse tipo, a X igual a B. Isso é uma solução, né? Então, existe uma solução? E como encontrar essa solução, tá? Então, uma observação, tá, sobre o cálculo, né? A gente pode conectar essas matrizes especiais com o cálculo de algumas formas. O vetor x, ele vai variar, tá? Ele vai variar a função x de t. Tem um vetor, o vetor x pode ser uma função de posição, tá? E ele vai ser um x de t. Então,
ele, ele depende de uma função que varia com o tempo, né? Ele é uma função que varia com o tempo. A diferença AX vai se tornar a derivada de x dt igual a b de t, tá? Derivada desse vetor. Na direção inversa, a soma a, a inversa de a vezes b, ela vai se tornar a integral b de t, tá? Então, a soma das diferenças é como se fosse uma integral de uma derivada. Vai restaurar essa função inicial, tá? O teorema fundamental do cálculo ele vai dizer que a integração é o inverso da diferenciação, né? Então, se eu tenho ax igual a b, e eu tenho que x igual a inversa de a b, né? No teorema fundamental do cálculo, dx dt é b, né? E, portanto, x de t, né? Vai ser a integral de 0 até t de b de t, né? É o que diz no teorema fundamental do cálculo. A diferença dos quadrados 0, 1, 4 e 9 são números ímpares. 1, 3, 5. Tá? A derivada de x de t igual a t quadrado, 2t. Uma analogia perfeita poderia ter produzido os números pares. B igual a 2, 4, 6. E o t vezes o t igual a 1, 2, 3. Tá? Pega 2, 4, 6, multiplica por esses tempos, a gente consegue uma relação. Né? Mas a diferença aqui não é a mesma que as derivadas nas nossas matrizes A. Ou seja, a nossa matriz A ela não vai produzir 2t, mas ela vai produzir 2t menos 1. Tá? Okay? Então, a gente é uma analogia, a gente não consegue, mas a gente não consegue usar ela diretamente. Então, se a gente voltar um passo para trás, né? X de t menos x de t menos 1 é igual a t quadrado. Isso no nosso exemplo, tá? Tomando x de t igual a t quadrado. Menos t menos 1 ao quadrado. Isso dá. Menos. Aí é quadrado do binômio, né? Então, quadrado menos 2t mais 1. Né? Isso, portanto, tá? Okay? Então a gente consegue é, então o conjunto de problemas vai seguir para mostrar que as diferenças diretas produzem 2t mais 1. A melhor escolha, né, não, nem sempre vista nos cálculos, é uma diferença centrada, tá? Que vai usar o nosso x de t mais 1, x de t mais 1, menos x de t menos 1, e dividir isso por delta x, né? Vai ser a mesma, vai ser uma distância, pegar essa distância delta x e dividir por delta t, de t menos 1 até t mais 1, né? Que é 2. Então, se a gente vai usar a diferença centrada, não chegou, não discutiu no curso, nenhum dos cursos de cálculo, né? É o seguinte, pegamos t mais 1 ao quadrado, que é x de t mais 1, menos x de t menos 1, menos 1 ao quadrado. E vou dividir
pelo t mais 1 menos t menos 1. Né? T mais 1 menos t menos 1 é 2. Tá? 2. Tá? T. Ok? Então, a gente consegue, né? Centrando aqui, usando o teorema, usando a diferença centrada, né? As matrizes de diferença são ótimas, né? Centralizando vai ser a melhor coisa que a gente. Então, o nosso segundo exemplo não é invertível. Por exemplo. Então, esses exemplos têm o mesmo vetor coluna, U e V, mas a gente vai mudar o vetor W, tá? Agora a gente vai chamar esse vetor W de W estrela. Aqui a gente vai ter o segundo exemplo. Segundo exemplo, a gente vai ter o mesmo U, que era 1 menos 1, 0. Tem o mesmo V, que é 0, 1 e menos 1. Né? E muda W. Vai ser a diferença. Eu vou pegar o primeiro elemento, colocar menos 1 no primeiro elemento. Tá? Então, eu vou dar. Agora, a combinação linear U, V e W estrela, ela vai nos dar uma matriz de diferença cíclica, C. Então, e eu vou tomar Cx, e esse Cx vai ser 1 menos 1, 0, 0, 1 e menos 1, e menos 1 vezes o x. Né? Okay? Então aqui esse cara vai dar x1 menos 3, o de baixo vai dar x2 menos x1, e o outro vai dar x3 menos x2. Esse aqui é o nosso B agora. Então, essa matriz C, ela não é triangular, tá? Ela não é tão simples de resolver para x quanto quando a gente dá o B, né? Então, o trabalho que a gente resolveu com o exemplo que a gente tratou é muito mais simples no nosso exemplo anterior, e aqui já começa a ser complicado. Na verdade, vai ser impossível encontrar a solução de Cx igual a B, porque as três equações, ou elas têm infinitas soluções, às vezes, ou nenhuma solução, de forma geral. Tá? Geralmente ela não vai ter nenhuma uma solução. Para Cx igual a zero, né, a gente vai tomar tá tomando essa condição agora. Tá? Então, Cx igual a zero, a gente vai ter, sei lá, infinitos x's para resolver. Todo mundo foi igual, né? Foi igual, a gente resolve o problema. Então, condição, a gente tem que x1, x2
2 dá o vetor nulo. Né? Para isso ser o vetor nulo, isso aqui é resolvido. Para todo vetor do tipo x1, x2, x3 igual uma constante, tendo a mesma constante em cada elemento. Tá? Então, e, né, todo vetor constante, como por exemplo, x igual a 3, 3, 3, 2, 2, 2, pi, 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 eles têm diferença zero quando a gente vai ciclicamente, né? Ah, então a constante indeterminada C é exatamente como se fosse o mais C quando a gente adiciona na integral, né? Na integral indefinida. A diferença cíclica, ele gira em torno de x1 menos x3 no primeiro componente. Então, de fato, a gente começa com x0 igual a zero, né? O mais provavelmente possível, né, de encontrar é quando cx é igual a b, e aí a gente não vai ter, quando esse tipo de relação não tem solução para x, né, qualquer x que seja. Então a gente vai tomar um b diferente de zero. Cx igual a b, se a gente tiver essa condição, né, a gente vai ter x1, 3, 1, x2, cara aqui, b1, b2, 3, né? É, então, sei lá, vou pegar um b qualquer, vai. 3, tá? Então, o lado esquerdo, né? Ele adiciona para 0. O lado direito, ele adiciona para 9. Né? Tem solução. É, então, olha aqui esse exemplo geometricamente. Nenhuma combinação de U, V e W estrela vai produzir o vetor B dado como 1, 3, 5. Tá? A combinação ela não vai preencher todo o espaço tridimensional, tá? Do ponto de vista geométrico. O lado direito ele precisa ter B1 mais B2 mais B3 dá zero para permitir uma solução para Cx igual a B. Né? Porque o lado esquerdo, né? x1 menos x3, x2 menos x1 e x3 menos x2, sempre adiciona para zero. Tá? Então, se a gente colocar em diferentes palavras, todas as combinações lineares x1 vezes u mais x2 vezes v mais x3 vezes w estrela, ele está no plano dado por b1 mais b2 mais b3 igual a zero. Tá? Esse, esse, uh, esse tópico, né? Esse assunto, ele vai acabar. Aspirei. Então, esse assunto ele está repetidamente conectado com a álgebra linear e conectando a álgebra linear com a geometria. As combinações lineares elas podem preencher todo o espaço ou só um plano. A gente precisa de uma imagem para mostrar a diferença crucial entre o VW, que é o nosso primeiro exemplo, e o VW estrela, que está todo mundo no mesmo plano. Tá? No nosso primeiro problema, né? Primeira condição, é isso. No plano, fácil, né? E no espaço, a gente tinha um vetor
com coordenadas 1, menos 1 e 0. Tá? Um vetor com coordenadas 0, 1 e menos 1. Tá? E um vetor com coordenadas 0, 0, 1. Então, ele está apontando para cá. Então, esse cara aqui. O 1, 1, menos 1. Esse cara aqui é o V, que é o 0, 1. E esse cara aqui é o W, que é 0, 0, 1. Tá? Esse cara aqui é componente 1, esse aqui é componente 2, esse aqui é componente 3. Ok? Para o segundo exemplo, né? O nosso só o nome do coisa, né? É o U, lugar. Esse aqui existe, né? E o V está no mesmo lugar. O problema aqui é que o W apontando para cá. Está apontando para cá o nosso W estrela. E esse W, ele vai formar um plano aqui, ó. Todos esses caras aqui estão no mesmo plano. Aqui, no mesmo plano. Ok? Então essa é a nossa interpretação geométrica. Tá? Aqui a gente vai ver que esses vetores coluna, esses vetores colunas, primeiro na matriz A e depois na matriz C. Né? É exatamente isso que a figura vai mostrar. A primeira, né, as primeiras duas colunas, U e V, elas estão sempre iguais nas duas imagens. Né? Se a gente só olha para a combinação desses dois vetores, a gente vai ter um plano bidimensional. Né? Dois vetores, desde que eles sejam distintos, eles sempre vão formar um plano. Né? E não colineares. Né? A questão chave aqui é se o terceiro vetor ele está no mesmo plano ou se ele está fora do plano. Então aqui a gente consegue uma relação que é a seguinte: a gente vai falar que existe uma independência se, né, W, no caso do W, né, e não está no plano de U e V. E existe uma dependência no caso do W estrela. Está no plano. Ok? Então, o ponto importante é que o novo vetor W estrela ele é uma combinação linear de U e V. Então, U mais V mais W estrela vai dar zero. Porque o W estrela
que era o vetor menos 1, 0 e 1, é uma combinação dos dois. É menos U menos V. Ok? Ok? Todos os três vetores, U, V e W, estrela, eles são componentes que adicionam para zero. Tá? Então, todos eles são combinações. Todas essas combinações vão ter B1 mais B2 mais B3 igual a zero. Né? Como a gente viu antes, né? Foi adicionar essas três equações. Né? Então, isso é a equação para um plano contendo todas as combinações de U e V. Tá? Então, se a gente inclui a W estrela, a gente consegue um novo vetor, porque W estrela ele também está no mesmo plano. Né? Perdão, a gente não vai conseguir nenhum novo vetor, porque ele também está no mesmo plano. Ele vai ser uma combinação. Então, não é nada novo. A gente consegue produzir W estrela a partir de U e V. Tá? O original, o W original, que é 001, ele não está no plano. Então 0 mais 1 não dá 0. Né? Não dá 0. É diferente de 0. A combinação de U, V e W, ele vai preencher todo o espaço tridimensional. A gente sabe, né, já porque essa solução disso, a gente já sabe disso porque a solução x igual a inversa de A vezes B, na nossa equação, ela dá uma combinação correta que vai produzir qualquer B. Qualquer B vai ser produzido por uma do tipo algum A vezes X. Né? As, as duas matrizes A e C, com a terceira coluna W e W estrela, vão me permitir mencionar duas palavras-chave para álgebra linear, que é independência e dependência. Então, a primeira metade do nosso curso, ele vai desenvolver essas ideias, né? Muito propriamente. Né? A gente vai tratar exatamente esses conceitos de dependência e independência. Eu vou ficar muito feliz se a gente vê que, já cedo esses dois exemplos. Né? Então, U, V e W eles são independentes. Quando U, V e W são independentes, nenhuma combinação, exceto 0U mais 0V mais 0W, vai dar o vetor zero. Tá? Então, só essa combinação é a única que dá o vetor zero. Quando U, V e W são, ou U, V e W estrela, no nosso exemplo, são dependentes, outra combinação, como U mais V mais W estrela, vai dar V igual a zero. Tá? A gente pode desenhar isso em três dimensões. Os três vetores, eles passam por um plano, ou eles não passam. Ou eles passam por um plano, ou eles não passam. Mais para frente, quando a gente vai ter N vetores no espaço N dimensional, tá? E a independência ou dependência vai ser o ponto principal. O vetor ele vai em colunas de N, de matrizes N por N. Então, colunas independentes, a gente vai ter um AX igual a zero, ele tem uma solução. A é uma matriz inversível e a colunas dependentes, do tipo Cx igual a zero, vai ter muitas soluções. E C vai ser uma matriz singular. Tá? Eventualmente, a gente vai ter N vetores num espaço M-dimensional. A matriz A com essas N colunas é agora uma matriz triangular M por N. Tá? Então, entender AX igual a B vai ser um problema mais para frente. Ok? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.